E aí pessoal, meu nome é Danilo Balu, eu sou bacharel em esporte, estudei nutrição na USP, sou autor do livro O Treinador Clandestino e o Nutricionista Clandestino e vim aqui para falar com vocês sobre o jejum intermitente. Bom, jejum intermitente, o que é o jejum intermitente? Bom, primeiro eu já não gosto de chamar de jejum intermitente, acho que jejum é jejum, né? Intermitente é florir algo tão normal. É normal porque em maior ou menor grau todo mundo faz jejum. Quando a gente acorda de manhã a gente vem num jejum de 6, 7, 8 horas. Breakfast em inglês é a quebra do jejum. Então vamos chamar de jejum. Bom, o jejum tem duas formas, vamos dizer assim, né? O jejum religioso, e aí para algumas religiões inclui inclusive a abstinência de água, e o jejum, já do que eu vou falar mais, que é uma questão mais nutricional. O jejum ele é abstenção voluntária de comida. Isso é importante, é voluntário. É voluntário porque diferentemente de um prisioneiro de guerra, por exemplo, ele não sabia quando ele ia comer novamente. Agora o jejum, a pessoa que está praticando o jejum, ela decide qual é o tempo que ela vai ter sem comida. Então são 12 horas, um dia, 2 dias, a pessoa ela sabe quando vai ser a próxima refeição dela. E isso é muito importante. O jejum, vou falar primeiro sobre a segurança do jejum. Fazer esse jejum, ele é seguro, ele existe muitos cuidados. Bom, o jejum ele é largamente praticado. Então, por exemplo, ele é uma prática comum no islamismo. Então, por volta de 1,6 bilhões de pessoas, de muçulmanos na verdade, no mundo jejuem durante o Ramadã. Ou seja, a gente tem um número enorme de pessoas fazendo a prática, mostrando que ela é segura. Se não fosse segura, se acontecesse o que muita gente teme, seria um desmaio, síncopes, alguma coisa do gênero, tontura, a gente teria uma amostra de 1,6 bilhões de pessoas como amostra de que ele não seria seguro. E alguém pode falar, pô, mas o fato de algo ser muito praticado não significa segurança. É verdade. Não sei quantos milhões de pessoas ao redor do mundo fumem. Só que quando você analisa de perto os fumantes, você sabe que a prática do fumo, ela tem seu custo. Isso não acontece com o jejum. Bom, e não é só o muçulmano, né, que jejua. A gente tem aí, na antiguidade, os gregos, você tem muitos católicos, você tem budistas, monges, então tem muita gente jejuando. Então o jejum, ele é praticado por muita gente ao redor do mundo, por milhares de anos. Não é uma moda, como algumas pessoas gostam de dizer, o modismo do jejum. Não há modismo algum no jejum. Vamos falar então sobre os benefícios do jejum, do porquê jejuar. O jejum, ele é a melhor forma na natureza, não medicamentosa, para a gente diminuir a nossa resistência à insulina. E o que é a resistência à insulina? Ou, ao contrário da resistência, que seria a sensibilidade à insulina, seria o quão resistente o seu organismo é para obter os efeitos da insulina, vamos dizer assim. Então, uma resistência à insulina alta está ligado com diabetes ou pré-diabetes, diabetes do tipo 2, tá, gente? Que é aquela seria, entre aspas, adquirida, pessoas mais velhas, a partir dos 40, por volta dos 40 anos. Está muito associado à obesidade, ao pré-diabético, à síndrome metabólica. Então, assim, em condições de saúde, seria sempre bom ter uma baixa resistência à insulina. E, de novo, o jejum é a melhor forma não medicamentosa de baixar essa resistência à insulina. Então, a prática do jejum, o maior benefício da prática do jejum não é perder peso, não é correr mais rápido. O melhor benefício com a prática do jejum é a redução da resistência à insulina. E a melhor parte da diminuição dessa resistência à insulina é que sim, a pessoa ela pode perder peso indiretamente, e também eu vou falar um pouco depois sobre a questão do que ela muda na corrida. E como que é feito o jejum? Como eu disse, né, abstenção voluntária de comida. A pessoa pode beber líquidos durante o jejum? Como não é um jejum religioso, sim, a pessoa ela pode se hidratar durante o jejum. O recomendado é que a pessoa ela faça hidratação ou com água ou com café, sem nenhum tipo de adoçante ou açúcar, seja mel ou creme de leite, nada. E chás, infusões. Você pegar lá a erva, colocar em água fervente, você obtém o chá. E tal qual esse café que eu disse, sem nenhum tipo de adoçante ou açúcar mascavo, mel, nada. Isso porque, como eu disse, como o jejum, a ideia dele é reduzir a resistência à insulina, a adição de açúcar
atrapalha isso, a adição de adoçante atrapalha isso, do mel mesmo sendo natural. Então o jejum é você não comer nenhum tipo de alimento sólido e ter alguma restrição a algumas bebidas, ou seja, beber água, chás e cafés sem adoçantes e nenhum seja suco ou refrigerante do tipo diet ou light. Isso porque tem o adoçante e vai atrapalhar a questão da redução da resistência à insulina. Vira e mexe aparece, você ouve alguma voz dissidente falando não, o jejum ele não pode ser praticado. Mas quando você vai em instituições ou associações de saúde, eles estão alertando, olha, o jejum ele faz a redução da massa muscular, ou então ele pode causar alguma tontura, fraqueza. Como eu disse, super seguro, feito por bilhões de pessoas ao redor do mundo, por dias, por milhares de anos. Então o jejum ele é seguro. A questão da massa muscular, ela na teoria, ela dá pano para esse tipo de argumentação. Bom, você parou de comer, não tem energia, o corpo vai tirar a energia da massa muscular. Então, nesses casos, quando a gente tem essa desconfiança, a gente tem que ir para a parte prática. Vamos ver o que os estudos mostram. Então, quando você olha estudos de um dia, estudos diferentes, tá? De 1 dia, 2 dias, 3 dias, estudo de 4 dias, estudo de jejum por 20 dias alternados, ou seja, jejum dia sim, jejum dia não. E estudos com 70 dias alternados, dia sim, dia não jejuando, houve perda considerável de gordura dessas pessoas, não houve queda da glicemia, ou seja, a pessoa não fica hipoglicêmica, não uma desconfiança que as pessoas têm de ter tontura, desmaiar, ou seja, você vê que a glicemia da pessoa permanece em um estado saudável e normal, e nada, zero, nenhuma queda de massa muscular. Isso porque uma adaptação do jejum, além da resistência à insulina, é que quando a pessoa está jejuando, ela tem um aumento de adrenalina. Esse aumento de adrenalina deixa a pessoa mais desperta e ajuda o corpo a quebrar a gordura até para obter uma energia que ele não está obtendo oralmente. Então você parou de comer, o corpo continua precisando de energia, ele libera adrenalina que facilita a quebra da gordura corporal. E além disso, há um aumento do GH, que é o hormônio do crescimento. O GH tem a função de inibir a perda de massa muscular. Então ele libera GH para proteger a musculatura, libera adrenalina para facilitar a queima de gordura. E quando você analisa a urina dessas pessoas em jejum, você vê que a ureia dela é reduzida, porque o corpo diminui a excreção de proteína, uma vez que a pessoa não está se alimentando. Então, a perda de massa muscular é um temor teórico, mas quando você vai para o lado prático, você vê que o corpo se autorregula, impedindo que a pessoa perca massa muscular. Isso é uma razão muito simples, assim, quando você olha do ponto de vista evolutivo, faz todo sentido. Imagina que a gordura nada mais é do que uma reserva de energia para tempos futuros, vamos dizer assim. Então o corpo está lá armazenando gordura, e aí quando não tem energia, não faz sentido ele continuar guardando essa gordura e liberar um tecido tão rico quanto é o muscular. Não tem, o corpo ele protege a musculatura, o corpo ele protege o cérebro, ele tem partes essenciais, vamos dizer assim, em que ele protege a todo custo. Então quando você para de se alimentar, o corpo tem que continuar produzindo energia e ele consegue isso obtendo energia da massa de gordura que a gente tem, não importa quão magra seja uma pessoa, ela tem muita energia na gordura. Então isso é bem importante, a gente não tem que ter medo de massa muscular, porque o corpo, ele, vamos dizer assim, ele se protege para conservar essa massa muscular. Essa mesma proteção que o corpo tem com a massa muscular acaba dizendo quem deve ou quem não deve fazer, não deveria fazer jejum. O jejum, como eu disse, ele é seguro, só que algumas pessoas deveriam talvez evitar ou no máximo fazê-lo de modo acompanhado. Bom, a primeira das pessoas que não deveriam fazer jejum é bem claro, assim, o anoréxico. O anoréxico não poderia fazer jejum. Mas tem outros grupos. O diabético do tipo 1, ou seja, aquela pessoa que, entre aspas, nasce diabético, né? A diabetes aparece ali nos primeiros anos de vida, que toma insulina, o diabético do tipo 1, ele não deveria também fazer jejum. O diabético do tipo 2, ele tem inúmeros benefícios com jejum, inúmeros. Só que quando a gente está falando do diabético do tipo 2, que toma medicamentos, que toma insulina, ele deveria fazer jejum, mas ele deveria ser orientado a fazer esse jejum, acompanhado com o médico dele, com o nutricionista, porque o jejum ele vai trazer muitos benefícios, mas ele tem um certo risco. Agora, o diabético do tipo 2, não medicamentoso, ou pré-diabético, deveria muito fazer jejum, tá? Então não tem que ter medo disso. E o outro grupo, também talvez
deveria evitar fazer o jejum, e aí eu sei que aqui é um canal de corredores, mas não custa dizer, é um cara fisiculturista, aquele cara gigante, de forte, 100 kg de puro músculo. Ele fazer jejum, ele tem muito músculo, então o corpo vai encarar aquele, entre aspas, excesso de músculo como também uma fonte de energia. A gente está falando de uma pessoa que tem pouca gordura, muito músculo, e aí o corpo pode aproveitar a parte dessa musculatura para obter energia. Mas se a gente anda anoréxico, o diabético do tipo 1, o diabético do tipo 2 medicamentado, e os fisiculturistas, que não são o foco desse canal, esses sim poderiam olhar com o jejum assim, com um pouco mais de ressalva. Bom, e como fazer jejum? O jejum, como eu disse, maior ou menor grau, todo mundo faz um pouco de jejum, quando ela dorme, 6, 7 horas em jejum. Mas a gente tem protocolos que vão desde 12 horas até dias. A ciência ainda não sabe exatamente quando são os melhores benefícios, por quanto tempo de jejum. O que parece ser um protocolo onde você tem os máximos de benefícios com um custo não tão alto, são jejuns que duram entre 24 e 36 horas. Mas antes disso, vamos falar de jejuns mais curtos, de 12, 16, 24 horas. O jejum, ele é muito prático, você pode fazer em qualquer lugar, porque você não tem nada a comer. Na verdade, jejum é sobre não comer, então ele é muito prático. Além de ser prático, ele é muito barato, porque você não precisa comer, então ele é bem barato. Prático, barato. No começo ele pode não ser tão fácil, é verdade, porque se você tem o hábito de comer a cada 3 horas, se você come 5 refeições por dia, come 3 refeições por dia, tirar uma dessas refeições, ou tirar por 12 horas, no começo pode ser um pouco mais difícil, mas te falo com experiência de quem faz, de quem já orienta bastante gente. Essa adaptação ela é rápida, a pessoa ela aprende a fazer jejum rapidamente. Então, a pessoa que ela faz, por exemplo, ela pode fazer um jejum de 16 horas e ela vai ter uma janela de 8 horas para comer. Por exemplo, ela for dormir, se ela, antes de dormir, ela pular o jantar, ou seja, ela não jantar, a gente já tá falando, imaginar que ela almoçou ao meio-dia e só vai tomar café às 8 da manhã. A gente tá falando de 12 horas, hoje já foram 20 horas de jejum. Então a pessoa ela janta, mas ela não toma o café. Então se ela jantou às 9 da noite, 5 horas até o fim do dia, e aí um café ao meio-dia, 5, 12, 17 horas. Então, ou seja, simplesmente tirando uma das refeições, imagina que a pessoa faça 3 refeições ao dia, tirando uma das grandes refeições, ela já está jejuando por 16, 20 horas. Se a pessoa, por exemplo, ela só jantar, se ela jantou um dia, por exemplo, às 9 da noite, pulou o café da manhã do dia seguinte, pulou o almoço e voltar a jantar por volta das 9 da noite, ela vai ter um jejum aí de quase 24 horas. Esse jejum de 24 horas, como eu disse, talvez tenha os melhores benefícios com o custo não mais baixo, mas um dos mais baixos. Ou a pessoa pode alongar até 36 horas, sendo de 24 a 36 horas talvez com maior impacto e não um custo tão elevado. Mas a pessoa ela pode jejuar até por mais, 2, 3 dias. Lembrando que a gente fala de jejuns de 2, 3 dias, aí talvez a pessoa já tenha que ter talvez não tenha que ter um acompanhamento, principalmente por questão de micronutrientes. Já seria para quem é mais experiente, vamos dizer assim. A pessoa com 24 horas ela já tem inúmeros benefícios com a queda da resistência à insulina. E na corrida, o jejum ele vai te fazer correr mais rápido? Na verdade, diretamente, o jejum ele nem não é nem questão de emagrecimento, né? Que o jejum ele emagrece a pessoa. Indiretamente, com a queda da resistência à insulina, a pessoa com sobrepeso ou nem tanto com sobrepeso, ela acaba tendo uma perda de peso. O ponto é que na corrida, a gente sabe que o peso ele é fundamental para o desempenho, ou seja, para atividades acima de meia hora, há uma correlação grande de menor peso, menor desempenho. Óbvio que há um limite, mas se a gente for olhar assim, a quantidade de pessoas que, por exemplo, pegar os profissionais. Quando você olha os profissionais que correram abaixo de 2 horas e 6 minutos na maratona, ou seja, a gente está falando de 3 minutos por quilômetro, você não tem atletas correndo essa marca acima com mais de 60 quilos. Quando a gente joga isso para os 10 quilômetros, você vê que os 10 quilômetros em 27 minutos, você não acha atleta correndo mais rápido do que isso, pesando mais do que 70 quilos. Ou seja, baixo peso é algo fundamental para o bom desempenho na corrida. O jejum, ele impacta, ainda que indiretamente, ele ajuda na redução do peso. Ajudou na redução do peso? Sim. Muito provavelmente a pessoa tem um ganho de desempenho. Não é só isso. Quando você observa os estudos feitos com práticas de atividade física, sempre com corrida e jejum, você percebe que as pessoas, nos estudos, os estudos eram sempre pela manhã, tá? A maioria dos que eu li eram pela manhã. Então pegava o indivíduo, ele jejuava ou o café da manhã, ou o jantar e o café da manhã, e havia medição das variáveis do indivíduo correndo.
essas pessoas elas tinham uma maior lipólise, ou seja, o corpo durante a corrida queimava mais gordura. Desculpa. Durante a corrida, essas pessoas obtinham energia para a corrida vindo mais da gordura. Por quê? Uma vez que a pessoa não ingeriu o carboidrato, uma vez que ela está com as reservas dela de glicogênio um pouco reduzidas, o corpo tem que arranjar energia de algum lugar. E ele tira da gordura. Não precisa entender tanto de corrida para saber que um dos objetivos do treinamento, uma das consequências interessantes do treinamento é você ensinar o corpo a queimar gordura durante a corrida, porque isso poupa glicogênio para a parte final da prova. Então, assim, indiretamente, o jejum ele pode ajudar sim o corredor a correr melhor, porque vai reduzir o peso, e menos peso, menos esforço na mesma intensidade. Então, com redução do peso, a pessoa tem benefício, e ensinando o corpo a queimar gordura, ele também tem benefícios nos estágios finais da prova. Porém, de novo, assim como ele não deveria ser feito para emagrecer, não é certeza que você vai ter ganho de rendimento. Eu falo por experiência entre as pessoas que eu oriento. Teve quem não teve melhora no desempenho e teve quem teve melhora no desempenho. O que eu não tive ainda é quem teve piora no desempenho fazendo jejum. Então é meio certo, ó, você pode fazer jejum, pode ser que você não melhore, ou que você melhore. Que você piore, eu desconheço. Bom, gente, o recado que fica é que assim, o jejum, ele é natural, ele é fácil, tem inúmeros benefícios e ele é seguro. A pessoa que pratica jejum, o corpo se protege para que não tenha perda de massa muscular, a pessoa não vai desmaiar, não vai ter uma síncope, não vai ficar lenta. São mitos do jejum. Quando a gente vai para a parte prática do jejum, a gente vê que isso é uma insegurança que não se confirma. Então eu queria mesmo era lembrar que o jejum é uma prática muito saudável. Assim como a gente faz atividade física regularmente, como a gente cuida do corpo regularmente, a prática regular do jejum é um hábito muito saudável. Uma vez por semana, 16 horas, 24 horas, tá de bom tamanho, é uma frequência muito boa, tá? Então eu espero ter tirado a maioria das dúvidas de quem está assistindo o vídeo. Se você tem alguma dúvida extra, deixa aí no comentário aí embaixo, eu tento responder na medida do possível, 1 a 1. Se você gosta do assunto, quer perguntar alguma coisa ou quer ler mais, eu tenho um blog de corrida, blogrecorrido.com. Vai lá na aba nutrição, você vai achar alguma coisa voltada para nutrição e eu posso responder suas dúvidas. E sobre o jejum, novamente, falo no livro Treinador Clandestino, um capítulo só sobre o jejum na corrida, explicando como é seguro, vantagens e tudo mais, tá bom? Espero que tenha gostado. Bons treinos, moçada! E não pode esquecer, hein? Deixa um joinha no vídeo, assina o canal, ajudar o Sérgio aí rumo aos 70 mil.